अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम देखते हैं Vemos hoje em dia que no mundo ocidental e nos países desenvolvidos, os partidos políticos de extrema direita e partidos nacionalistas estão a ganhar muita influência e importância. Os analistas escreveram muito sobre isso e dizem que os governos presentes da esquerda não têm uma posição suficientemente rígida sobre as políticas de imigração, o que causou a situação atual. E além disso, há muitos outros fatores. No entanto, eles dizem que o ponto de ruptura que está a causar tudo isso são os muçulmanos. E dizem que os muçulmanos devem ser proibidos de entrar nesses países, pois não se integram na sociedade local, segregam-se e praticam a sua religião do Islão, o que na opinião deles é uma religião extremista. Ou eles dizem que se os muçulmanos querem viver aqui, então devem desistir da sua religião e das suas tradições. E em vez disso, devem adotar os costumes e estilo de vida deles. Eles dizem que se os muçulmanos não implementarem isso, então isto prova que eles não querem integrar. E dizem que se os muçulmanos manterem ou desejam manter a sua identidade individual e valores religiosos, isto significa que eles podem ser ameaça para o nosso país. Estas são afirmações absurdas e contrárias à razão. Eles dizem que os minaretes das mesquitas dos muçulmanos são uma ameaça para nós. O hijab que as mulheres muçulmanas usam são uma ameaça para nós. As mulheres ou os homens muçulmanos que não apertam mãos conosco são uma ameaça para nós.
Aqui no Reino Unido, quase nenhum político expressa tais sentimentos. No entanto, há um grande clamor em outros países sobre essa questão. Diariamente ouvimos declarações de políticos sobre isso. Eles tentam provar o seu ponto de vista, dizendo que a prova de que os muçulmanos são uma ameaça para nós pode ser estabelecida pelo facto de que o extremismo e a ilegalidade estão no auge nos países muçulmanos. E a maioria dos ataques de extremistas nos países ocidentais estão a ser cometidos por muçulmanos. Enquanto tudo o que eles dizem é simplesmente uma retórica anti-islâmica, mas infelizmente essa afirmação específica é verdadeira, que há extremismo nos países muçulmanos e também há ataques que estão a ser cometidos aqui. Essa alegação também foi servida num prato pelos próprios muçulmanos. Como eu disse, isso é porque o terrorismo e extremismo são bastante prevalecentes nos países muçulmanos e os ataques também ocorrem aqui. Isto é independente do facto de que os grupos extremistas e rebeldes em países muçulmanos obtenham suas armas de nações ocidentais. Certos poderes fortaleceram muito espertamente as mãos desses grupos para que esses grupos possam cumprir os seus objetivos. O que leva ao aumento dos sentimentos anti-islâmicos e malícia contra o Islão. De um lado, os governos são apoiados de maneira aberta e coberta, enquanto por outro lado prestam assistência aos grupos rebeldes e extremistas por algum meio ou de outro. Sem esse apoio, nenhum governo e nenhum grupo podem continuar a sua guerra por um período tão longo. É com grande pesar que sempre que os muçulmanos sofreram danos, é sempre através dos atos dos próprios muçulmanos, através dos seus próprios esquemas e rebeliões, usurpando os direitos uns dos outros e dando prioridade aos seus próprios interesses sobre os interesses nacionais. É porque se esqueceram dos ensinamentos do Islão e ignoraram o seu verdadeiro propósito. Em vez de se centrarem na melhoria da sua condição espiritual e seguirem os mandamentos de Deus e do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, os governantes, políticos e estudiosos muçulmanos correm avidamente na busca de prazeres mundanos e na busca de respeito e honra do mundo. Os estudiosos muçulmanos, sob o disfarce de religião, desempenharam e continuaram a desempenhar o seu papel em empurrar a comunidade muçulmana para o abismo da escuridão. Em vez de refletir sobre as circunstâncias atuais, as promessas feitas por Deus Todo-Poderoso, e em vez de considerar as exigências da situação, e em vez de procurar aquela pessoa cuja vinda foi anunciada por Deus Todo-Poderoso, que diz que essa pessoa iria restaurar a fé, mesmo que subisse aos Pleiades, e iria restabelecer a estrutura do Islão e rejuvenescer a fé dos muçulmanos.
Não apenas eles são negligentes disso, mas se opõem vigorosamente ao que foi enviado por Deus e foram até o nível máximo para se opor a ele, e foram aonde puderam nos países muçulmanos e até mesmo nos países não muçulmanos. Eles transgrediram em inimizades e maldades até tal ponto que não conhece limites. Na verdade, eles estão a exceder todos os limites na sua crueldade e opressão dos seguidores daquele cuja vinda foi prometida por Deus Todo-Poderoso. No Paquistão, a vasta onda de perseguição e crueldade existe com a proteção da lei. Por muitos anos, por muitas décadas, devo dizer, essa opressão persistiu. Em alguns outros países muçulmanos também, os Ahmadis são vítimas de sofrimentos por pessoas que temem os clérigos e funcionários cruéis. Em outros lugares, a situação melhorou relativamente, mas quem sabe por quanto tempo. Que Deus conceda sua graça e que os Ahmadis sempre permaneçam em paz e segurança. No entanto, hoje em dia, esta perseguição intensificou-se na Argélia, a polícia está a capturá-los, os tribunais emitem vereditos como quiserem e aprisionam os Ahmadis. Estão a emitir pena de 3 anos de prisão para alguns Ahmadis. E tudo isso é apenas porque eles disseram que aceitaram o imam cuja vinda foi predita por Deus. E aceitaram-no porque era ordem de Deus e do seu mensageiro para fazê-lo. Há mais de 200 Ahmadis atualmente estão na prisão. Alguns foram punidos, outros estão sob a custódia policial e estão a aguardar veredito sobre a sua punição ou foram detidos. Todos eles professaram que, apesar das dificuldades que estão a enfrentar, nunca irão renunciar à sua fé. Assim, quando um Ahmadi, homem ou mulher, anuncia que vai dar prioridade a todos os mandamentos de Deus e do seu mensageiro sobre cada assunto e estão preparados para fazer o maior dos sacrifícios para isso, então ninguém pode impedi-los da sua fé. No entanto, aqueles que cometem crueldades em nome do Islão e em nome de Deus e do seu mensageiro devem lembrar-se de que Deus cuida dos oprimidos e as orações dos perseguidos chegam ao seu trono. Quando o tribunal de Deus emitir o seu veredito, então tanto este mundo quanto o próximo virão completar a ruína para os opressores. Assim, eles devem temer o decreto de Deus e, em vez de cometer transgressões contra os Ahmadis, devem ver as suas próprias condições. Eles devem pensar que, ao tornar-se meio para difamar os ensinamentos islâmicos, se estão a cumprir o propósito da vida delineado por Deus Todo-Poderoso. Se eles realmente tivessem uma dor e paixão pelo Islão, quer dizer, os estudiosos muçulmanos que emitem fatwa ou editos religiosos seguidos pelos governantes e juízes dos tribunais, então se teriam tornado unidos
face à atual situação do Islã, onde o Islã está a ser assaltado com críticas de todas as direções. E eles teriam pensado que, por um lado, Deus prometeu que o Islã se espalhará em todo o mundo. Mas aqui vemos o contrário, e o Islã está a ser difamado por essas ações. Qual é a razão disso? Acham que a vitória será alcançada através dos grupos extremistas e terroristas? Deus jamais diz que através do derramamento de sangue e do massacre o Islã irá espalhar-se. Será que o Islã não tem argumentos e razões através dos quais pode ser propagado? Será que o Islã pode ser apoiado apenas matando com espada as pessoas de seitas opostas, pessoas inocentes de outras religiões, bem como as crianças inocentes, as mulheres e os idosos? Se esta é a sua mentalidade, e vemos que muitos dos estudiosos muçulmanos estão a cometer atos extremistas, e isto reflete que esta é a sua maneira de pensar. Então eles são as pessoas que desobedecem os mandamentos de Deus e do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Eles nunca terão sucesso com esse método. Ao contrário, tais ações certamente irão torná-los sujeitos ao castigo de Deus. Enquanto eles continuarão a perpetrar crueldades contra os Ahmadis e cometer más ações em nome do Islã, e pensam que vão alcançar o sucesso com base em seus governos e poder, eles devem lembrar-se de que, um dia, eles terão que se apresentar diante de Deus e terão que responder por sua opressão e perseguição. A situação dos muçulmanos no tempo atual é muito estranha. De um lado, há um grupo dos supostos clérigos e também dos extremistas e terroristas que, em nome do Islã, estão a causar conflitos em todas as direções contra os muçulmanos e não muçulmanos. De outro lado, são aqueles que, em reação a tais grupos e sob a influência ocidental e mundial, desassociaram-se da religião. Em vez de apresentar as excelências dos ensinamentos islâmicos com confiança, estão desconectados ou têm medo. Em vez de defender as qualidades dos ensinamentos islâmicos e refutar os argumentos das pessoas mundanas, eles concordam com eles e apresentam interpretações e explicações erradas dos ensinamentos islâmicos para tentar justificar o que eles acreditam. E dizem que tem outro significado, a fim de aplacá-los e aclamá-los. Eles têm o medo do mundo mais do que o medo de Deus. Da mesma forma, há alguns líderes políticos que, apesar de não concordarem com os clérigos, ainda temem perder as suas cadeiras de poder e temem para que os clérigos não incitem as pessoas contra eles. Assim, esses indivíduos não têm vínculo com a religião. Por covardia e para cumprir os seus objetivos mundanos dominantes, eles optam para permanecer em silêncio. Embora todos os grupos entre os muçulmanos que rejeitaram o enviado por Deus afastaram-se dos mandamentos de Deus e do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam,
Em termos de clérigos que usam o nome da religião para expandir os seus negócios, eles levantam acusação contra o Messias prometido, al-Islam, que ele afirma ser o Messias e Mahdi para começar o negócio para obter ganhos financeiros. Deus nos livre. Mas a verdade é que estes clérigos encontraram uma maneira fácil de ganhar dinheiro e ter um negócio, e isto é simplesmente opor-se ao Messias prometido, al-Islam. Eles não têm nenhum argumento. Podem notar que muitas vezes eles recorrem ao abuso verbal. No entanto, são eles que usam a religião para obter ganhos financeiros, e são aqueles que dão menos importância à religião devido aos seus assuntos mundanos. Todas essas pessoas são muçulmanas apenas pelo nome e não têm nenhuma afiliação com verdadeiros ensinamentos do Islão. Em tais circunstâncias, os Ahmadis precisam de refletir sobre isso, porque eles aceitaram o imam da época e, portanto, têm grande responsabilidade. Os oponentes continuarão a perpetrar crueldades contra nós e, eventualmente, os que se afastaram da fé e não acreditam em Deus Todo-Poderoso, quando falarmos contra as suas más práticas que eles fazem em nome da liberdade ou promulgam leis para essas práticas, quando falarmos contra eles, será então que vão começar a opor-nos. Nessas circunstâncias, ficaremos temerosos e permaneceremos em silêncio, ou fraquejaremos em nossa fé e concordaremos com o que eles dizem? Se fizermos isso, então qual é o benefício de prestar juramento de fidelidade do Messias prometido, al-Islam? O Messias prometido, al-Islam, veio e nos diz que devemos aderir aos mandamentos de Deus Todo-Poderoso e seguir o exemplo do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca devemos perder a fé e nem devemos criar desordem na terra. Além disso, também devemos ter em mente que temos de propagar a mensagem de Deus a todas as partes do mundo, para que se estabeleça a unicidade de Deus e os belos ensinamentos do Islão se espalhem por todo o mundo, e a maioria das pessoas do mundo fique convencida dos seus ensinamentos. Para cumprir isso, o Messias prometido, al-Islam, afirmou que Deus Todo-Poderoso nos deu a orientação no Sagrado Alcorão e devemos aderir a essa. E isto é: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Chama para o caminho de teu Senhor com prudência e bela exortação, e argui com eles por uma maneira que seja a melhor. Dessa forma, para fazer tabligh ou pregação, em vez de levantar a espada, como fazem os supostos eruditos e outros extremistas, é necessário usarmos argumentos sólidos e espalharmos os belos ensinamentos do Islão, e ensinarmos a sabedoria atrás desses mandamentos islâmicos. Em nenhum lugar Deus Todo-Poderoso diz que devem espalhar o Islão dessa maneira. Certas práticas, as quais a religião considera ilegais e de facto são ações imorais e pecaminosas, estão a tornar-se generalizadas em alguns países desenvolvidos,
ou as leis da terra tentam salvaguardar essas práticas. Se quisermos falar contra essas práticas ou leis, sentimos que a parte envolvida fica irritada e enraivada com o que temos a dizer. Então podemos evitar temporariamente falar contra essas práticas e leis e simplesmente ir embora, transmitindo a saudação da paz, pois fazer isso será o ato mais sábio naquele momento. No entanto, isso não é porque estamos com medo devido à aprovação de uma legislação ou simplesmente concordamos com o que eles dizem porque o partido em questão ficará com raiva. Se alguém estivesse com medo deles ou subisse a sua influência e concordasse com o que eles dizem, isso é algo completamente errado e essa pessoa também participará nesse pecado. O Messias prometido ﷺ afirma que o versículo Wajadilhum billati hiya ahsan quer dizer e argumenta com eles de uma maneira que é melhor. Não significa que devemos nos tornar tão fracos em nossa posição e compromisso ao concordar com algo que seja completamente errado. Desta forma, a sabedoria não significa que alguém deve mostrar covardia, mas isto significa expressar a verdade sem criar qualquer tipo de desordem ou deve expressar de tal forma que não crie qualquer desordem. No entanto, deve fazer pleno jus à mensagem que deseja transmitir. Deste modo, um crente deve estar ciente da diferença entre mostrar covardia e sabedoria. Os mandamentos do Islã, que consideram uma prática ilegal, deve claramente ser declarada ilegal, mas ao mesmo tempo não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos e criar desordem. Explicando mais sobre isso, o Messias prometido ﷺ afirma: quando vocês realizarem um debate, então façam com sabedoria e boa exortação e de uma maneira civilizada e gentil. De facto, nesta era, há inúmeros clérigos ignorantes e tolos que, devido à sua ignorância, acreditam que espalhar o Islã através de jihad da espada é um ato de grande virtude. Eles levam uma vida de obscuridade e hipocrisia. No entanto, este é um conceito completamente errado e o Sagrado Alcorão não pode ser culpado por causa de interpretação errada deles. Se eles pensam dessa forma, então este conceito errado é da sua parte e o livro de Deus Todo-Poderoso não pode ser culpado por isso. O Messias prometido ﷺ afirma ainda: a verdade não requer o uso da força. De facto, usar a força prova que os argumentos espirituais são fracos. Deus Todo-Poderoso revelou ao sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam: Fasbir kama sabara ulul azm, quer dizer, tem tu paciência, como tiveram os mensageiros de forte determinação. Deste modo, ele deve mostrar mais paciência do que a paciência coletiva de todos os mensageiros anteriores de forte determinação. Deus Todo-Poderoso declarou La ikraha fid-din, não há compulsão na religião. Ele declarou Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Chama para o caminho de teu Senhor com prudência e bela exortação. Ele também diz Wal kazimina al-ghayza wal afina anin nas. Quer dizer, os crentes são aqueles que reprimem a cólera e perdoam aos homens. Em outras palavras, os crentes são aqueles que suprimem sua raiva e perdoam aqueles que perpetram crueldades contra eles e não respondem à indecência de maneira indecente. Por conseguinte, será que esse Deus pode revelar tal ensinamento onde afirma matar aqueles que negam a sua fé e roubar as suas riquezas e saquear as suas casas?
Na verdade, as guerras iniciais do Islão foram travadas porque foi a ordem de Deus, de modo que aqueles que levantaram a espada para perpetrar crueldades morram pela espada, e eles enfrentaram as consequências das suas ações. O Messias prometido, al-Islam, afirma ainda, onde foi dito que o crente tem que matar os incrédulos com a espada. Este é um conceito que foi introduzido pelos clérigos muçulmanos ignorantes e pelos pastores cristãos imprudentes, e não tem nenhuma verdade nisso. Ou são os clérigos muçulmanos que afirmam ser os supostos defensores do Islão, ou aqueles que se opõem ao Islão fazem tais afirmações que o Islão incita a matar os incrédulos. No entanto, isto não foi mencionado em nenhum lugar. Deste modo, este é o verdadeiro ensinamento do Islão que os outros muçulmanos não seguem, porque eles não têm o desejo de difundir a mensagem do Islão, ou essa ideia enraizou-se por causa dos clérigos insensatos e ignorantes, como afirmou o Messias prometido, al-Islam. No entanto, devemos propagar os ensinamentos entre os muçulmanos e entre os não muçulmanos. Assim, cada Ahmadi deve prestar atenção a isso no seu respectivo círculo social. Antigamente, essas pessoas mantinham secretamente uma visão extrema dos ensinamentos islâmicos, mas levavam uma vida de hipocrisia e duplicidade. Mas agora existem certos grupos que exprimem as suas opiniões abertamente. Isto não é apenas contra os não-muçulmanos, mas estão a atacar os outros muçulmanos e estão a difamar o Islão. Todos estão unidos na sua oposição contra os Ahmadis, mas também diversas seitas e diferentes grupos estão a lutar contra uns aos outros. Nessas circunstâncias, as responsabilidades de um Ahmadi aumentaram significativamente. O Messias prometido, al-Islam, afirma: lembrem-se de que uma pessoa que é severa e se torna enfurecida não pode dizer palavras sábias e significativas. O coração que tem um ataque de fúria ou fica rapidamente fora de controlo é privado de sabedoria e compreensão. Os lábios de desenfreado e deslinguado tornam-se desafortunados e ficam privados da nascente perspicácia. A raiva e a sabedoria não podem coexistir. O Messias prometido, al-Islam, afirma: aquele que se enfurece no ataque de fúria tem uma mente dura e um cérebro parado. Ele nunca tem vitória ou sucesso em nenhuma área. A raiva é metade insanidade. Quando a ira se torna fúria total, pode tornar-se uma insanidade completa. Ou a raiva é metade insanidade. E quando isso se intensifica, pode transformar-se em insanidade completa. Portanto, quando uma pessoa fica com raiva e torna-se insana, ele não pode dizer palavras de sabedoria. E é precisamente isso que vemos nos não-ahmadianos. Os clérigos muçulmanos apresentam este tipo de conduta em todos os lugares e, de facto, isto também está a difamar o nome do Islão. Eles não são apenas contra nós, mas quando fazemos tabligh ou pregamos e espalhamos os verdadeiros ensinamentos do Islão ao mundo, então os oponentes do Islão sempre dizem que, embora vocês possam ser pacíficos, mas a maioria dos outros muçulmanos não vos considera muçulmanos, portanto, como é que vocês podem ser considerados representantes do Islão? Portanto, nessas circunstâncias, os nossos desafios aumentaram significativamente. Cada Ahmadi deve perceber as suas responsabilidades e cada ação e cada ato deve ser um reflexo do Islão. Se uma pessoa não está a pregar ativamente, mesmo assim, toda a sua palavra e toda a sua ação devem ser de tal forma que transmitam a mensagem do Islão.
Enquanto fazermos tabligh ou pregação, devemos ter em mente o conselho sábio de Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ele afirma que o coração tem certas aspirações e inclinações e, em resultado disso, às vezes o coração está disposto a ouvir algo, em outras ocasiões não quer ouvir. Às vezes a pessoa está pronta para ouvir e às vezes não deseja ouvir nada. Desta forma, o pregador deve entrar no coração das pessoas, levando em consideração as aspirações do coração. Portanto, ele deve avaliar a situação, se a pessoa está disposta a ouvi-lo e em seguida deve falar de acordo com a situação. Desta forma, precisamos de adotar este tipo de sabedoria. O Messias prometido, ﷺ, também deu orientação sobre isso. Ele diz: o homem deve refletir sobre o que quer dizer e deve falar de uma forma concisa e precisa. Entrar em longos debates e discussões profundas não tem nenhum benefício. O Messias prometido, ﷺ, diz ainda: o homem deve transmitir o seu ponto de vista em poucas palavras, que entre diretamente no ouvido, e se surgir oportunidade no futuro, ele pode explicar o seu ponto mais detalhadamente. No entanto, tudo isso é possível quando alguém está constantemente em contato com a outra pessoa. Aqueles que se opõem à religião procuram desafiar as leis de Deus e, em nome da liberdade, estão a tentar retratar as suas más práticas como comportamentos morais. No entanto, devemos responder-lhes com sabedoria e permanecendo constantemente em contato com eles. Por exemplo, na Austrália, há certas pessoas cuja inimizade chegou a tal ponto que dizem que os muçulmanos que não apertam as mãos com o gênero oposto devem ser deportados. No entanto, os Ahmadis devem abordar esta questão com sabedoria nos seus respectivos ambientes e círculos sociais. Ou certas pessoas opõem-se ao hijab e em certos outros países eles são contra a construção de mesquitas e minaretes. Um político da Holanda diz que todos os muçulmanos devem ser expulsos ou todos os muçulmanos pertencentes a um determinado país devem ser expulsos. O presidente dos Estados Unidos de América também quer proibir a entrada de muçulmanos de certos países. Sem dúvida, tudo isto é resultado dos sentimentos anti-islâmicos, mas também atos de alguns grupos muçulmanos estão a piorar a situação. A maioria das pessoas não conhece os verdadeiros ensinamentos do Islã. Portanto, cada Ahmadi deve trabalhar no seu círculo com sabedoria neste sentido, e todas aquelas comunidades de Ahmadiyya que tenham uma quantidade substancial de membros, onde eles tenham a oportunidade de difundir a mensagem de maneira efetiva, devem organizar os programas efetivos que expliquem a mensagem pacífica do Islã, juntamente com os seus programas tradicionais. Nos países onde os movimentos anti-islâmicos estão a ganhar força, se há alguém que possa trabalhar de forma organizada para quebrar o seu poder, é a comunidade Ahmadiyya. Outros muçulmanos não estão a trabalhar para destacar a beleza do Islã e divulgar a sua mensagem. Eles não têm a organização sistemática, nem têm o conhecimento para fazê-lo. Esta responsabilidade foi decretada para aqueles que aceitaram o Messias prometido al-Islam. Portanto, cada pessoa deve perceber a importância dessa tarefa. Em outro lugar, o Messias prometido al-Islam diz: não importa quão ferozmente a falsidade se opõe à verdade, o poder da verdade também aumenta. O Messias prometido al-Islam diz ainda: este é um fenômeno natural.
Quanto mais força é usada para se opor à verdade, mais a verdade começa a brilhar e a irradiar sua glória. Ele continua a dizer: experimentamos com esse facto e observamos que, onde quer que enfrentemos uma oposição forte, lá a comunidade se estabelece, enquanto nos lugares onde as pessoas escutam e permanecem em silêncio, não há muito progresso nessa área. Deste modo, onde quer que enfrentemos oposição dos muçulmanos, vemos que esta abre uma maneira de introduzir a comunidade e, portanto, há mais progressos. Na Argélia, os nossos esforços para difundir a mensagem de Ahmadiyya e apresentar o Messias prometido al-Islam talvez não nos tenham dado exposição ao mesmo grau que recebemos desses processos judiciais e dos jornais que escreveram contra nós, e está a ter um impacto positivo sobre aqueles que têm uma natureza virtuosa. Da mesma forma, nos países não muçulmanos, onde quer que haja uma onda de sentimentos anti-islâmicos, a comunidade deve fazer mais para destacar a mensagem pacífica do Islão. Como mencionei, devemos esforçar-nos para a mensagem pacífica do Islão. Talvez isso possa nos levar a uma oposição ainda maior das certas fações. Certos exemplos vieram à lume em que está a tornar-se evidente que a oposição está a aumentar, tanto dos não-muçulmanos quanto dos certos grupos cristãos. Por exemplo, na Alemanha Ocidental, os nacionalistas dizem muitas coisas contra a comunidade. No entanto, isso está a ter um efeito positivo sobre as pessoas que têm corações virtuosos. E isto está a aumentar consciência sobre a comunidade. Em vez de ficar com medo, devemos sentir-nos felizes e aumentar a velocidade dos nossos esforços. Todos os Ahmadis devem tornar-se parte da divulgação da mensagem através das suas ações e práticas. O Messias prometido, al-Islam, afirma: a fim de salvaguardar o Islão e para que a verdade se torne manifesta, a primeira coisa que se deve fazer é tornar-se um modelo dos verdadeiros muçulmanos. O segundo aspecto disso é espelhar as suas excelências e características distintas em todo o mundo. Que Deus Todo-Poderoso nos conceda a oportunidade de viver as nossas vidas de acordo com isso, e que possamos nos tornar a personificação de um verdadeiro muçulmano, e que, apesar de toda a oposição, possamos nos tornar aqueles que exibem os atributos e as excelências do Islão e espelhá-los em todo o mundo. Que cada um de nós se torne aqueles que salvaguardam o verdadeiro Islão e exibem a verdade. Após as orações, vou liderar algumas orações funerais em ausência. A primeira oração funeral é de Maulana Hakim Muhammad Din Sahib de Qadian, que era filho de Azizuddin Sahib. Ele faleceu no dia 15 de março de 2017, aos 97 anos. A Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. O seu avô paterno era Hazrat Hakim Maulvi Waziruddin Sahib, que fazia parte dos 303 companheiros mencionados pelo Messias prometido ﷺ nos livros Aina Kamalat Islam e Aprendiz de Anjam Atam. O seu avô paterno era o diretor de uma madrasa em Kangra. De acordo com a profecia do Messias prometido ﷺ, um terremoto devastador atingiu o Kangra em 1905. No entanto, a sua escola e todos os estudantes dentro da madrasa foram salvos milagrosamente. O falecido Hakim Muhammad Din Sahib nasceu em 1920 em Makeria, que se situa no distrito de Hoshiarpur. Ele completou o seu exame de 10º ano em Lahore e ensino secundário em Qadian, obtendo um diploma de Munshi Fazil, o nível superior de educação antes de universidade. Ele continuou a estudar numa faculdade de medicina em Lahore por 2 anos, e daí obteve o seu diploma em medicina. De 1939 a 1944, serviu no departamento de ferrovias como assistente do chefe de estação.
Sob o esquema de devoção da vida lançado em 1943 por Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, o segundo califa do Messias prometido, alayhi-salam, Hakim Sahib também apresentou a sua candidatura para dedicar a sua vida. No entanto, naquele momento, ele foi aconselhado por Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu para continuar a fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo deve continuar a pregar. No entanto, tendo ouvido o sermão de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, o segundo califa do Messias prometido, alayhi-salam, tinha o desejo de dedicar a sua vida e servir como missionário. Devido a esse desejo dele, e também escrevendo constantemente para Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, o seu pedido foi eventualmente aceito e ele foi nomeado como missionário responsável por Bombay. Inicialmente, ele trabalhou como assistente para Maulana Abdul Rahim Nayyar Sahib e depois foi eleito como missionário responsável. Na totalidade, ele teve a oportunidade de servir durante 25 anos na área da pregação. No final de 1972, ele voltou para Qadian e foi inicialmente nomeado como professor em Madrasa Ahmadiyya, após o qual serviu durante 2 anos como diretor da madrasa. Ele teve a oportunidade de servir como chefe de conselho de Qaza, quer dizer, de Tribunal Islâmico da Comunidade Ahmadiyya, presidente de Majlis Ansarullah da Índia e membro e presidente de Majlis Karpardas. Ele também foi nomeado como Nazim ou encarregado de Waqf Jadid e de 2011 a 2014 teve a oportunidade de servir como presidente de Sadr Anjuman Ahmadiyya. A este respeito, ele serviu nas diversas capacidades espalhadas por vários anos. Ele realizou Hajj Badal, uma peregrinação realizada em nome de outra pessoa. Ele recitava o Sagrado Alcorão de uma maneira excelente e tinha uma voz forte. Inicialmente, ele declarou o seu testamento à taxa de 1/10 e depois aumentou a taxa de 1/7 e eventualmente a taxa de 1/5. Ele era uma pessoa muito desinteressada e sempre servia com a máxima humildade e altruísmo. Ele serviu sob aqueles que eram muito juniores com ele, mas ele permaneceu sempre obediente ao servir sob os missionários que eram os seus juniores. Que Deus Todo-Poderoso eleve a alma do falecido. Atualmente, 3 das suas filhas estão no Paquistão e 3 estão na Índia. Ele tem 2 filhos e ambos atualmente estão a trabalhar para a comunidade. Que Deus Todo-Poderoso também lhes conceda a oportunidade de cumprir o seu juramento de fidelidade com lealdade e sinceridade. A segunda oração funeral é de Fazl Ilahi Anwari Sahib, que era filho de Master Imam Ali Sahib. Ele faleceu na Alemanha no dia 4 de março de 2017, aos 90 anos. A Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele nasceu em Beira em 16 de abril de 1927. Em 1946, ele completou o seu ensino secundário em Talim al-Islam College em Qadian. Em 1947, ele dedicou a sua vida e depois disso, em 1950, ele obteve a sua licenciatura em ciência no Government College Lahore. Em 1951, ele inscreveu-se em Jamiat al-Mubashirin, um curso de 5 anos para se tornar missionário. E depois de completar este curso, ele teve a oportunidade de servir para uma longa duração. Em 1956, foi enviado como missionário a Ghana, onde serviu até 1960. Entre 1960 e 1964, serviu como professor em Jamia Ahmadiyya Rabwa, o colégio de formação missionária. De 1964 a 1967, serviu como missionário para a Alemanha Ocidental. Em 1968, ele foi enviado para a Nigéria, onde permaneceu até 1972. Em 1972, voltou novamente para a Alemanha e serviu até 1977. Em 1979,
Serviu como secretário de Hatikat al-Mubashirin e também como adjunto do Nazir Islah Rishad Talimul Quran. Em 1982, foi enviado como missionário para a Gâmbia. Em 1983, ele foi transferido para a Nigéria e serviu até 1986. Depois disso, foi nomeado como professor em Jamia Ahmadiyya Rabwa, o colégio de formação missionária, e serviu até 1988. Depois disso, ele serviu em Wakalat Tasnif e finalmente reformou-se em 1988 e mudou-se para a Alemanha. Durante os distúrbios de 1974, ele ajudou muito a comunidade ao fazer planos para que os Ahmadis se mudassem para lá e organizou os seus processos de imigração. Isso foi muito apreciado por Hazrat Khalifatul Masih as-Salis rahimahullah, o terceiro califa do Messias prometido al-Islam. E muitos dos primeiros Ahmadis de Alemanha escreveram a mim. Por exemplo, Irfan Khan Sahib diz: ele tratou-nos da maneira que um pai trata o seu filho. Naqueles dias, a situação financeira da comunidade não era boa e ele estava sempre atento para que não gastássemos água sem necessidade. Durante a ablução, ele ficava atrás de nós para que não gastássemos muita água. Ele assegurou que os jovens permanecessem firmemente ligados à comunidade e assegurou pela formação moral deles. Isto era porque a maioria das pessoas que migraram naquela altura eram jovens. Ele ficava muito satisfeito com o que ele tinha. Que Deus Todo-Poderoso eleve a alma do falecido e permita que a sua progenie possa continuar os seus atos virtuosos. Ele também escreveu alguns livros sobre Darvesh do Qadian. A terceira oração funeral será de Ibrahim bin Abdullah Usul Sahib, que era o pai de Jamal Usul Sahib de Marrocos. Ele faleceu no dia 10 de março de 2017, aos 81 anos. A Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele fez Bayat, ou seja, prestou juramento de fidelidade, no ano 2000. A sua esposa aceitou Ahmadiyya antes dele e foi ela quem o incentivou a fazer Bayat. Ele sempre seguia o canal MTA. Ele era regular e pontual nas suas 5 orações diárias e teve um amor especial pelo Sagrado Alcorão. Ele era muito amável e mostrava compaixão a todos os membros da família. Ele nunca foi duro na formação e educação dos seus filhos. Ele sempre manteve a sua família unida. Ele era generoso e mostrava bondade para com os seus parentes. Quando ele era financeiramente estável, ajudava os seus irmãos que eram menos privilegiados, incluindo-os nos seus comércios, e tentava melhorar a sua situação financeira. A hospitalidade era um dos seus atributos especiais, e ele sempre recebia membros da comunidade. Ele era famoso por sua honestidade desde tenra idade, na medida em que, quando ele estava no emprego na juventude, o dono confiava-lhe todos os bens comerciais e capital, e todos os seus colegas de trabalho ficavam espantados. Na última parte da sua vida, durante o período da sua doença, ele continuamente perguntava sobre as orações. Que Deus Todo-Poderoso eleve a alma do falecido e conceda coragem a todos aqueles que ele deixou para trás. Que Deus faça com que eles permaneçam ligados à comunidade. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله